São todos bem-vindos, né? A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui sobre competir por talento no Brasil de 2026, porque não basta pagar bem. A gente está lançando a nossa comunidade LHH Mosaico, que é uma comunidade que a gente pensou com muito carinho para profissionais, e a ideia é a gente fazer em cada localidade. Hoje a gente está lançando a comunidade aqui de Minas, então vão ter muitos profissionais aqui de Minas, mas pode ser que tenham outros também que não são de Minas, mas sejam todos muito bem-vindos. Mas a gente vai estar falando muito de Minas, porque hoje é o lançamento oficial da nossa comunidade mineira. Então, eu sou Fernanda, como eu disse para vocês, eu sou head da área de desenvolvimento, atuo nas empresas aqui de Minas, Rio, Espírito Santo, e juntamente aqui com a Cristina Fortes, que é a nossa diretora regional, a Raquel Bianchi, a Raquel Canezinha, a gente está fazendo toda a gestão deste programa, dessa iniciativa, e a Raquel está aqui conosco. A gente fala que são as Raquéis, né? Então, as duas Raquéis estão aqui conosco, para de fato a gente se conectar, para a gente gerar conteúdo. Quando a gente idealizou essa comunidade, a nossa ideia sempre foi compartilhar o que a LHH faz. A gente tem muitas pesquisas, a gente tem muitos cases, a gente tem muita coisa para contar, para compartilhar, e quando a gente tem esse conhecimento, a gente precisa de fato compartilhar este conhecimento. Como por sermos uma consultoria, isso faz parte do nosso DNA, né? Esse compartilhamento. E a ideia é a gente trazer empresas, no caso do Mosaico, em Minas Gerais, para trazer os cases locais, as dificuldades locais e tudo aquilo que a gente possa, de fato, fazer para alavancar o nosso mercado mineiro quando a gente fala de uma consultoria como a LHH. Hoje aqui o nosso convidado de honra é o nosso diretor, né, de recrutamento, o nosso Gustavo Coimbra. Ele vai estar falando um pouquinho sobre a pesquisa, o Guia de Competitividade em Talento, que foi lançado recentemente pela LHH. Então, a ideia é que vocês, de fato, possam estar mandando as suas dúvidas no chat, mas depois também possam estar abrindo a câmera, perguntando para o Gustavo. A gente fez um petit comitê, então é um grupo menor, exatamente para a gente conseguir realizar trocas, esclarecer as dúvidas e a gente crescer enquanto comunidade também. Então, daqui a pouquinho o Gustavo vai falar. Mas antes de eu abrir a fala para o Gustavo, eu queria apresentar rapidamente a LHH para quem é a primeira vez que está tendo acesso, né, à nossa consultoria. Nós somos uma consultoria global, de recursos humanos. Estamos presentes em 66 países. Aqui no Brasil, a gente tem 10 escritórios, né, incluindo o escritório de Belo Horizonte, mas a gente tem a Raquel Canezinha, que fica no Triângulo Mineiro. Então, a gente tem aí, hoje a gente atende o Brasil, a gente tem uma capilaridade para atender o Brasil inteiro. A gente tem mais de 50 anos de experiências, né? E a gente trabalha aí com três grandes frentes, né? A parte de recrutamento, então, recrutamento executivo, temporário, especializado, né? Que o Gustavo o expert vai falar um pouquinho para vocês sobre a parte aí de talentos, a parte de desenvolvimento, né? Que hoje eu sou head dessa área, então a parte de assessment, cultura, diversidade, mentoria, coach, desenvolvimento de liderança. Tem vários clientes nossos aqui dessas linhas também, a gente está super feliz por isso. A gente tem uma área que a gente chama de upskilling, reskilling, que são formação em tecnologia, né? A gente sabe aí dessas demandas que a gente tem do mercado atual, e a parte de transição de carreira, que são aqueles programas, né, de recolocação interna, outplace, uma transição, né, que a gente trabalha. Então, esses aqui são os nossos pilares. Vou passar um videozinho rapidamente aqui, ele tem nem um minutinho para vocês aí conhecerem um pouquinho mais a LHH de ponta a ponta para ver o que a gente faz. Você acredita em um mundo do trabalho mais belo, mais significativo? Na LHH, acreditamos que momentos memoráveis acontecem no trabalho. Times se reúnem com um propósito comum. Líderes se tornam aprendizes. Pessoas que você contrata se tornam pessoas que você admira. É quando uma jornada termina e outra começa. Nossa vocação é estar em cada momento da jornada profissional das pessoas.
Com interação dedicada e um cuidado humano singular, o mundo do trabalho pode ser muito mais belo. LHH, A Beautiful Working World. Então é por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente acredita que o mundo pode ser muito mais belo e para que isso aconteça a gente tem que estar compartilhando, né? A gente tem que estar compartilhando cases, compartilhando sucessos, compartilhando as angústias também dos profissionais de RH. Então a gente agradece todos vocês que se dedicaram, né? Esse tempinho, a gente sabe que a agenda de todo mundo é super corrida para estarem conosco aí essa manhã, 1 hora e meia. Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem colocar no chat, antes, enquanto o Gustavo que vai compartilhando, né, a apresentação dele, da onde vocês são, qual é a empresa, né? Se vocês são aqui de Minas, se são do Sul, para que a gente possa estar conhecendo todos vocês também. Queria convidar o Gustavo, né, para estar falando um pouquinho sobre essa pesquisa. Obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco também. E agora é com você aí. Excelente, obrigado, Fernanda. Parabéns aí pela apresentação, pela introdução. Fico feliz da gente estar junto. Um grande prazer falar do tema. A gente vem já discutindo sobre talento há algum tempo e até, honestamente, redefinindo a palavra talento de uma maneira geral. Ela sempre foi muito ligada a jovens, né? Ou seja, quando a gente falava historicamente de talento, tinha uma conexão com jovem talento, ou de potencial. E hoje, na verdade, o que a gente considera como talento é o profissional que a gente está buscando, aquele que entra na nossa organização, que nos ajuda a entregar os resultados, independente da área, independente da senioridade, independente até do tempo de experiência. Então, o talento é o nosso desafio no bom sentido, né, para todas as organizações, e a gente tem trabalhado muito com levantamento, né, desse olhar de para onde está o talento, para onde é que ele está indo, por que às vezes é um pouco mais difícil, apesar da gente ter dentro do Brasil, principalmente, um alto número de desempregados, de profissionais que estão disponíveis, por que eventualmente ainda é difícil a gente fazer uma contratação, por que às vezes com alguma estratégia até de remuneração a gente não consegue atrair, por que tem uma dificuldade de reter. Então essa lógica de algumas dores do que a gente vem, né, identificando nas organizações nos últimos anos, a gente trabalhou, né, esses dados, a gente trabalhou essas informações e preparamos o que eu vou hoje trocar aqui com vocês, que é um guia de competitividade, né, que é um olhar de tá bom, dito isso, ou seja, dentro de todos esses desafios, quais são as maneiras ou as ações que eu consigo melhorar o meu processo? Como é que eu consigo integrar melhor todas as etapas de um processo, aperfeiçoar a metodologia e, consequentemente, ter uma melhor atração para o talento? Então, fico feliz da gente estar junto. Até mesmo sei que tem muita gente de Minas Gerais, é sempre um prazer. Minha família é mineira, então tenho sempre um pé aí também em Minas, apesar de ser de origem do Rio de Janeiro, nascimento, mas estou sempre em Minas Gerais também, então sempre um grande prazer. Então, vou seguir aqui compartilhando a minha tela, mas acho que, como a Fernanda comenta no início, gostaria mesmo de colocar super à disposição para troca. Então, que vocês entenderem, em algum momento, de algum slide, que tem algum ponto, alguma dúvida, algum exemplo para compartilhar, fiquem super à vontade. É sempre um prazer a gente poder trocar e também ouvir vocês, né? Então, vamos seguir por aqui dentro da nossa ideia da apresentação, tá? Então, gente, o que a gente tem percebido? E eu acho que não é segredo para ninguém, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que o mercado está cada vez mais desafiante. A gente tem mais intensidade de transformações, tem desafios novos acontecendo o tempo inteiro. Hoje a gente tem falado muito da entrada de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente já vem falando por diversidade, a gente já vem falando sobre conexão, né? Ou seja, um pós-pandemia, onde a gente está multiconectado, gestão de times remotos em algum momento, a própria transição de carreira de uma maneira mais global, mais intensa. Então, esse mercado em ebulição, que é o nosso mercado de trabalho, ele vem desafiando todos nós, né, independente da área que a gente cuida ou da liderança que a gente tenha, a também entender os movimentos e como é que a gente encara esses desafios no dia a dia, que ajustes de rota a gente tem que fazer. Então, para esse início de olhar, a gente traz aqui 4 verticais em termos de impacto no mercado de trabalho e que tem liderado os principais movimentos em termos de transformação. Eu acho que o primeiro, né, que talvez está ainda bastante latente para muitas organizações, é a entrada da inteligência artificial. Não só a entrada ainda nas organizações, mas tudo que a gente tem visto em termos de velocidade, né? Das ferramentas que são lançadas, que de alguma forma
quando a gente começa a usar e a entender que ferramenta é essa, já tem uma outra, já atualizou, então tem uma volatilidade, uma intensidade na entrada da tecnologia, né, da transformação digital junto com a IA, isso tem um real impacto dentro das organizações, não só de como nós vamos usar, né, que ferramentas para a minha organização é melhor ou mais desafiante, mas como eu preparo a minha força de trabalho, né? Ou seja, faz sentido eu dar um treinamento numa determinada ferramenta que em algum momento vai mudar ou não? Que tipo de competência a gente também tem que preparar em termos dessa estrutura de gente para liderar com essas frentes? Então, inteligência artificial é um dos primeiros vetores de força e de movimento nessa dinâmica intensa do mercado de trabalho. Uma outra vertical também que tem impactado bastante essas transformações, né, é o nosso momento em termos de diversidade, né, o que a gente chama ali de forças de trabalhos mistas, né? Então a gente tem uma diversidade etária pela primeira vez competindo pelo mesmo espaço de trabalho, né? A gente tem pelo menos 4 gerações ali preparadas no mercado de trabalho e convivendo nas organizações em tempo real ao mesmo tempo e obviamente também competindo pelo mercado, competindo pelos desafios. Tem a diversidade como um todo, né, todos os aspectos da diversidade, os modelos de propósito, o próprio envelhecimento da população, né, a longevidade nossa como nação e, obviamente, como é que a gente, como organização, também acomoda essa diversidade em termos de envelhecimento. E o que a gente coloca ali por último, que é uma entrada cada vez mais forte das soluções de trabalho de terceiros e temporários. Principalmente aqui no Brasil, comparado mercado europeu e americano, chegou mais recentemente a possibilidade da gente trabalhar com um executivo, né, com alguma posição experiente ou sênior, mesmo que seja numa cadeira temporária, né, para entrega de um projeto, ou até mesmo em algum momento profissionais que têm duplas carreiras, enfim, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então isso também chega para esse movimento em termos de desafio, né? Além disso, uma outra força também que tem, né, movimentado bastante o mercado, como eu falei rapidamente aqui antes, é a multiconectividade, né? Hoje, todo profissional, independente da área da organização, ele tem acesso a várias ferramentas em tempo real, ele tem acesso online, a gente está conectado, como a gente está aqui hoje, por uma ferramenta online, por um vídeo, a gente tem mensagem, tem e-mail, todo mundo está acessando dado, informação o tempo inteiro. Então, as organizações precisam saber o que eu faço com esse dado, e, consequentemente, também qual é o cuidado, né, nesse volume de informação, nessa sobrecarga de trabalho, até por uma questão de saúde mental, que também é um tema mais recente da agenda das organizações, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente gerencia times remotos? Como é que a gente motiva as pessoas sem ter, às vezes, um contato presencial? Então, isso também traz um outro vetor de força para esse desafio de mercado. E, por último, dentro desse movimento, uma crescente necessidade da gente cada vez mais olhar o comportamento em detrimento das habilidades técnicas, né? Salvo algumas posições onde realmente a habilidade técnica é essencial, né, num primeiro momento, condições de operações mais técnicas, mas na grande maioria o que tem feito a diferença no mercado de trabalho é a característica comportamental. É o estilo, é o elemento cultural, são as competências, os valores daquela persona, né, daquele profissional que a gente está olhando para a nossa organização. Então, falar de fit cultural, falar de soft skills, habilidades comportamentais, uso de testes comportamentais para a gente medir se aquele profissional está adequado ou não, também é um movimento que começa mais recentemente. Então, medir comportamento também acaba sendo um outro grande desafio das organizações, né? Então, essas realidades, essas forças, esses movimentos têm desafiado e têm desaguado principalmente dentro das cadeiras de recursos humanos, né? Ou seja, historicamente, os recursos humanos ele teve muito claramente, né, uma lógica mais de oferta e valor e cuidado, né, do time, e hoje ele está envolvido em várias frentes. Ele está tendo que gerenciar desde projetos de ESG, desde projetos de novo de saúde, tem que trabalhar com tecnologia, tem que olhar dado, tem que olhar indicador, tem que olhar o resultado disso no impacto do negócio, tem que conhecer a fundo mais os stakeholders, como é que está o momento da minha organização, como é que está o momento dos meus fornecedores, qual é o impacto, tem que conhecer, claro, em termos de mercado, né? Qual é o meu público-alvo, de onde ele está, às vezes setores específicos ou até mesmo áreas e regiões onde a gente opera que são completamente diferentes uma das outras. Então, essa sopa de letrinhas e desafios também chega e deságua centralizado toda na nossa área de recursos humanos, quando a gente fala de gente e com tudo isso que está acontecendo, né? Então, da nossa lógica, né, e principalmente dentro da LHH, que a gente lida com gente todos os dias, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, com uma robustez muito alta, a gente sempre se desafia nesse aspecto, né? Então, dito isso, né, que a gente tem vários desafios, várias frentes aí nos colocando fatores novos todos os dias,
como é que a gente está à frente da gestão dos talentos, né? Não só do processo de desenvolvimento ou retenção, né, numa lógica mais isolada, mas em toda a jornada desse nosso talento, em toda a jornada desse nosso profissional. E é ali que a gente entra, é ali que, principalmente dentro desse momento do guia de competitividade, que a gente fala, né, da atração e seleção, que a gente traz um olhar de ajustes ou sugestões para esse nosso movimento, né? E talento, ou falar de talento, e falar de profissional, e falar de aquisição de gente para a nossa estrutura, já vem sendo, como todo mundo sabe, também um grande desafio, né? Então, alguns dados demonstram isso, principalmente quando a gente fala do olhar da liderança, né? Ali o primeiro bloco comenta isso, dentro de algumas pesquisas, que 65% da alta liderança, né, já entende que escassez de talentos tem um impacto na organização, né? Habilidade, talento, competência, comportamento, tem impacto real, então isso é dinheiro, né? As empresas têm mais ou menos resultados por conta desse fator, então isso também é um ponto. E assim a gente vai transcorrendo por outros números e indicadores que reforçam esse crescimento do desafio pela corrida do talento, pela corrida do capital humano, né? Onde estão as pessoas, como é que eu contrato alguém, como é que eu desenvolvo alguém, como é que eu retenho aqui os meus melhores. Eu estou trabalhando em recrutamento há mais ou menos 23 anos, né, atendendo organizações dos mais diversos setores, e todo mundo sabe, de novo, também não é segredo para ninguém. Quando a gente fala de recrutar alguém, a gente quer sempre olhar o melhor, e a gente quer sempre trazer o melhor. Então, o nosso desafio é competir com o mercado inteiro por esse melhor profissional, por aquele profissional que a gente encontra, que a gente engaja e que faz a diferença dos nossos resultados, né? Então, dito isso, né, tem um outro olhar que também traz em termos de reporte, e aí eu trago uma pesquisa da própria McKinsey, que eu acho que traz uma visão de valor, né, financeiro para esse olhar de comportamento, e principalmente quando a gente fala de aquisição de talentos. Né? A McKinsey fez um estudo global com algumas empresas grandes no mundo inteiro e que estão relacionadas no que ele chama de SP500, que é o Standard Poor's 500, que são grandes conglomerados. Ali entra, por exemplo, a Coca-Cola, uma Johnson Johnson, General Motors, Apple, enfim, grandes conglomerados globais, identificou o custo dessas empresas com a falta de habilidade, por exemplo, dos seus profissionais. Né? Então, ele identificou que nessas organizações, na média, existe um custo real por ano de 480 milhões de dólares, quando a gente fala de gente, às vezes, não preparada para determinadas posições. E desses 480 milhões, ela recortou ali em 3 blocos principais, né? O impacto financeiro disso. O primeiro, que são 116 milhões, que é a falta de habilidade. Então, quando eu tenho alguém numa cadeira que não tem a melhor habilidade para aquela função, qual é o custo que isso traz para a organização? Ela levantou esse 116. Depois, falta de engajamento, né? Às vezes eu tenho uma profissional que não está engajado e, consequentemente, não está entregando o seu melhor, não está sendo produtivo. Qual é o impacto que isso tem? 91 milhões. Ou ineficiência, né? Aquele processo, aquela persona não está sendo eficiente o suficiente e tem um impacto de 47. E, por último, 226 milhões, que é quase a metade disso que a gente está falando, né? Exclusivamente como reposição das vagas. Então, o que eu preciso gastar o tempo inteiro para ter uma máquina girando, de trazer gente nova e diferente o tempo inteiro para repor essas cadeiras que não são eficientes ou que eu não entrego o melhor resultado, isso é um impacto muito grande. Então, trabalhar comportamento, trabalhar o desafio da melhor atração, trazer as melhores pessoas para o meu time, entrega produtividade. E aí, para concluir, sem entrar muito no detalhe, depois a gente até compartilha esse material todo, o que ele traz é um contrário. Quando eu tenho um indivíduo que tem um alto desempenho em funções muito críticas, ele entrega, na média, 800% mais de produtividade do que qualquer outro. Então, quando eu acerto também numa contratação, quando eu trago o melhor talento, quando eu consigo acertar nesse movimento, o índice de produtividade para a minha organização aumenta. E a gente sabe que gente boa, de uma maneira geral, atrai resultado. Gente boa, engajada, motivada, se sentindo reconhecida, com bom fit cultural, com um bom alinhamento da liderança, entrega muito mais do que a média. E esse é o ponto. E aí é que chega, né, para a gente entrar na questão do próprio guia, esse olhar para o guia de talentos, ou para o guia de competitividade de talentos. Como é que isso surge na nossa lógica? A LHH, assim como várias consultorias em termos de desafio de atração e seleção, sempre teve muito dado e muita informação, principalmente de dados de informações de salário, benefícios, etc. E de tempos em tempos, não só a LHH como muitas empresas, lançam e lançavam o que a gente chama de guia salarial, ou uma tabela salarial, onde eu conseguia olhar ali dentro do meu setor, dentro do meu segmento, meu porte em termos de estrutura, como é que estavam as médias de salário no mercado e eu conseguia me comparar. Né? E eu conseguia olhar para aquilo e falar, puxa, para essa cadeira, então, eu estou numa mediana boa, ou para essa cadeira, realmente, eu estou até um pouco mais acima, e por aí vai. Então, eu tinha um guia, que era um guia exclusivamente salarial,
que eu consegui olhar o que eu tenho de remuneração e benefício comparado ao mercado. Só que a gente entendeu nos últimos tempos que isso não basta, né? Como a gente falou aqui no início, ou seja, não basta apenas ter um bom pacote de remuneração ou, às vezes, até o melhor pacote de remuneração, porque já existem outros fatores que impactam na nossa atratividade. Então, se eu quero, na real, na prática, competir pelo talento, a lógica precisa mudar. É claro que remuneração e benefícios são importantes e vão continuar importantes, mas a gente acrescenta, né, dentro do nosso guia, dentro do nosso olhar, pelo menos outros 3 fatores que também impactam, né? Então, é isso que a gente traz, assim, esse guia, ele se propõe a ser uma leitura estratégica sobre essa competitividade do talento, e com um olhar de Brasil, principalmente. Não só do Brasil como um grande país continental, mas um Brasil de vários países, né? Que a gente sabe que também é real. Cada região tem um modus operandi, cada local tem uma maneira de gerenciar talento. Às vezes, para alguma região, realmente preciso pagar um pouco mais, outra não, outra eu tenho que engajar um pouco mais a liderança. Alguma outra região eu tenho escassez de talento, então eu tenho que ter alguém que venha de outro lugar. Então, esse olhar e esse conteúdo, esse material, que honestamente está bastante rico, aqui na sequência a gente vai ter o QR Code para vocês poderem também ter acesso à pesquisa completa. Esse é o objetivo, que a gente traga esse olhar. Remuneração, mas também outros fatores que nós, enquanto líderes de organizações, podemos levar em contrapartida para aperfeiçoar o nosso processo e competir melhor por esse profissional e por esse talento. E aí, como eu falei antes, né, esse Brasil, né, esse país nosso continental, ele está bastante em movimento, como todo mundo, como todo mercado, e a gente sabe dos nossos desafios econômicos, políticos, institucionais, nosso desafio geracional e por aí vai. Mas as organizações nem sempre estão no mesmo, ou principalmente na mesma velocidade em termos de movimento, ou transformação, ou melhoria. Tem muitas organizações que às vezes esperam ter um impacto de alguma questão para aí sim revisar o teu processo ou impactar. Então, esse olhar, né, ou esse conteúdo que a gente traz aqui, ele traz esse objetivo de nos provocar no bom sentido, para saber se realmente no nosso dia a dia tem ajustes de rota que eu já posso fazer, tem melhorias que eu posso fazer. E outro ponto que também é um foco grande em cima disso é falar de que basta eu ir a mercado contratar alguém que eu consiga encontrar, que é o que essa história de abundância na nossa lógica ela é ilusória, né? Tem algumas posições que a gente sabe que não é bem assim, mesmo às vezes pagando ou entregando um pouco mais de um pacote de remuneração e benefício, ou eu não encontro, ou eu não engajo, ou eu não sou atrativo, ou tem escassez real daquele tipo de competência. Então, não necessariamente abundância é uma questão real, né? A gente trabalha eventualmente até com algumas organizações multinacionais, e principalmente quando tem lideranças, né, mais novas em termos de operação de Brasil, sei lá, um executivo expatriado, é difícil dele conseguir entender eventualmente isso. Peraí, mas vocês têm milhões de habitantes, vocês têm milhões de desempregados, por que não encontra a gente? Por que alguma cadeira não fecha? Por que a gente não consegue contratar? Então, o fato é esse, né? Essa abundância, às vezes, ela é ilusória, porque não necessariamente para posições qualificadas a gente encontra. Então, o último ponto que a gente traz de atenção é essa conversa, ela pode e deve sair exclusivamente das cadeiras de recursos humanos e ela tem que envolver a alta liderança das organizações. Ou seja, a disputa pelo talento e como a gente olhou o retorno sobre o investimento de ter os melhores profissionais na estrutura e que entregam mais resultado, ela pode e deve virar um assunto realmente do comitê executivo. Tem que ser levado para o presidente, tem que ser levado para o financeiro, porque tem uma lógica ali, inclusive, de valor financeiro e por aí vai. Então, isso não pode e nem deve ser mais um tema isolado do RH. Essa tem sido a nossa provocação, né? O que fica claro? Que, principalmente na entrada, né, daquelas forças, daqueles movimentos todos que afetam o mercado de trabalho, não dá mais para dizer que, a partir desse momento, desse ano, né, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Ou seja, o que está claro é que a continuidade dos nossos negócios, das nossas operações, das nossas empresas, vão precisar e vão depender da nossa adaptabilidade de lidar diante desse conceito, da nossa revisão do processo, da nossa melhoria de determinadas etapas e impactos que isso possa estar trazendo, né? O próprio recorte que está aqui traz a questão da inteligência artificial, mas a pergunta que a gente faz e que a gente deve, inclusive, fazer para nós mesmos é o quão competitivos nós somos, de fato, na real, para atrair o talento que a gente precisa. Quando a gente tem uma cadeira, quando a gente tem uma posição, será que eu realmente estou sendo competitivo? Qual é o nosso desafio em cima disso? Quais são os valores que eu estou tendo para trazer aquele profissional que realmente estão fazendo a diferença, né? Então, essa estrutura, ou esse movimento, e aí, de novo, trazendo um recorte de Brasil,
é que esse nosso Brasil, independente de onde eu estou, né, ele não opera e nem vai operar como um único mercado de talentos, né? Não basta você dizer que a ação que você toma para contratar um profissional no Sudeste deve e pode ser a mesma que você vai tomar como ação no Sul ou no Centro-Oeste, o que quer que seja. Todo o nosso desafio é também um ajuste por região, um olhar mais local, porque isso é necessário para a gente entender essas tensões estruturais, né? O que movimenta cada região. Hoje a gente fala, por exemplo, de agronegócio, que tem muito forte no Centro-Oeste, né? E falar de competir por talento em agro é completamente diferente de competir por talento na área de indústria, na área de bens de consumo. Então, esse olhar tem que transitar por vários outros fatores que nos levam a ser mais críticos com o nosso processo, né? Então, esse é o nosso olhar, esse é o nosso objetivo, que trazer para nós, né, trazer para todo o mercado, essa visão que a disputa por talento não é e nem vai ser mais regional ou funcional, às vezes. A gente vai ter outros fatores a levar em consideração. E aí, o que está mudando nesse mercado brasileiro, né? Ou seja, o que a gente observa, que são as verticais também de mudança, quando a gente fala de mercado de trabalho no Brasil e principalmente a questão da atratividade do talento. Então, o primeiro bloco ali é que essa atratividade se tornou regional e não nacional. As estratégias, a dinâmica, os movimentos ou as políticas precisam entender a região que eu estou, né? Outro ponto, que as expectativas do profissional, o que o motiva o profissional na lógica de candidato, o que faz ele entrar num processo seletivo, ela varia imensamente de acordo com a cidade ou setor, onde ele está inserido fisicamente, qual o contexto familiar, e que experiência ele tem, em que setores ele foi desenvolvido. Isso muda drasticamente, a gente também tem que se diferenciar, né? Então, é isso, a mesma oferta pode ser competitiva para um local, mas ineficiente em outro. Puxa, mas aqui para contratar, exemplo, no Centro-Oeste, basta a gente fazer isso que a gente consegue trazer gente boa. Mas no Nordeste vai ser diferente, no Sudeste vai ser diferente, por aí vai, né? Então, o ponto central é que nessa competitividade pelo talento, nessa ebulição de coisas que o Brasil sofre, né? Principalmente a gente precisa olhar EVP, que é projeto de marca empregadora, como a minha organização comunica de ser um lugar para trabalhar. Qual é a mensagem que ela passa para o mercado e para os profissionais que, inclusive, estão bem trabalhando em outras empresas, mas que a minha organização, na real, é um bom ambiente para ele fazer carreira ou para trabalhar. Então, isso é o projeto, é o conceito do EVP. Qual é a nossa narrativa organizacional, né? Como a gente apresenta em todos os pontos de contato os nossos atributos de marca empregadora, como a nossa liderança está empoderada para levar essa informação para a gente, como, claro, eu trabalho a minha política de remuneração e benefício, mas também como é que é a experiência do meu processo de recrutamento para conversar com o contexto local. E aí sim, um recorte região por região, setor a setor. Então, isso exige, né, principalmente das organizações e de nós, né, que para competir dessa maneira sustentável, a gente tem que calibrar a nossa estratégia, porque a gente sabe que para liderar nas frentes de resultados que a gente tem, competir por esse talento é essencial, tá? Aí a gente traz, já entrando nos aspectos do guia, e essas reflexões, e como, né, a gente até apresenta aqui, essas perguntas não devem nem precisam ser respondidas agora, mas elas podem, devem ser levadas para dentro da organização, em determinados comitês ou determinadas frentes de trabalho, que são pontos de atenção do nosso processo ou de revisão do nosso processo, né? Então, exemplo ali, né? Quanto tempo leva em média para fechar uma posição crítica na sua empresa? Esse tempo ele vai revelar como é que nossa organização toma decisão. Esse tempo é coerente, não é coerente? Ele está de acordo com a velocidade que é necessária a gente ter no mercado? Ou, às vezes, a gente está tendo uma etapa que está gastando tempo demais e, consequentemente, a gente perde o profissional no meio do processo? Então, como é que a gente olha para esse movimento de tempo, né? Outro exemplo, quais são as dimensões que estão mais custando o talento hoje? Ou seja, de velocidade, liderança, coerência ou proposta de valor, qual é o nosso ponto cego? O que a gente não está vendo? Puxa, aqui na nossa organização, realmente, a liderança não é tão engajada no processo de atrair e selecionar. Às vezes, eles não liberam a agenda no tempo que tem que liberar para entrevistar um candidato, ou a gente não consegue ter um feedback da liderança depois que ele entrevistou, ou eles fazem uma entrevista sem ter muito engajamento. Então, um exemplo de que, puxa, aqui o engajamento da liderança, ou uma preparação para a liderança nesse processo pode ser essencial para a gente melhorar a nossa atratividade e, consequentemente, ter os melhores talentos. Então, essas perguntas vão sempre nos ajudar a definir para dentro das organizações o que são os pontos que a gente pode ter de ajuste. Vamos falar de rotatividade, ou seja,
Quando a gente perde alguém, ou seja, o problema está no mercado ou está para dentro da organização? O mercado aqueceu, os nossos concorrentes estão mais competitivos e, consequentemente, a gente está perdendo mais gente, ou, eventualmente, dentro a gente está tendo alguma falha no processo, ou, de novo, a nossa cultura não está muito conectada, a nossa liderança não está fazendo um trabalho mais forte ali de desenvolvimento, o que está pegando no ponto, né? E mais ainda, se eu preciso contratar um talento para o amanhã, a nossa empresa está pronta para reter, nosso ambiente está preparado, nossa estrutura de desenvolvimento está pronta, esse talento ele se sente bem recebido no seu onboard lá, principalmente nos primeiros 90 dias, como é que a gente está realmente olhando para isso, e isso sendo um grande diferencial, tá? Outro olhar que é sempre muito válido a gente trazer, né, que o talento, né, o profissional, as pessoas qualificadas, o mercado de trabalho, os bons profissionais, aquele que a gente está buscando para fazer a diferença, ele está olhando informação o tempo inteiro. Nós vivemos na era da rede social de uma maneira geral, né? Então a gente tem a grande rede social profissional que é o LinkedIn e N outras, que está todo mundo acessando, está todo mundo sendo impactado por conteúdo, por informação e etc. Então o que a gente fala é, antes de um profissional, né, antes de você decidir identificar aquele profissional como talento e convidar ele para o seu processo seletivo, ele já foi impactado de alguma maneira pela sua marca e ele já tomou uma decisão sobre você. Ele já fez uma autoanálise, dizer, puxa, aquela organização é muito legal, me vejo um dia trabalhando lá, olha o que eles estão fazendo de interessante, olha o que a liderança fez, olha esse evento que eles participaram, olha esse projeto que eles lançaram, olha esse produto ou esse serviço. Então, o impacto é como se fosse um consumidor na lógica, né? Os nossos profissionais qualificados estão conectados e sendo impactados por isso. Então, tudo o que a gente faz dentro e fora da organização ajuda mais ou menos a gente aperfeiçoar o nosso processo. Então, é isso que a gente traz, né? Que tem que ter um olhar da velocidade do processo, dessa liderança ser engajada, consciente e muito mais disponível para olhar atração e seleção do que foi no passado, e esse discurso sem prática também não se sustenta. Ou seja, se a gente fala muita coisa, estabelece muita coisa, mas dentro a gente não percebe, os nossos próprios profissionais internos podem ter uma má experiência e isso também, né, sair a mercado. Tem alguns dados que é muito similar ao próprio consumo, né? Quando a gente vai numa loja, por exemplo, comprar qualquer coisa e a gente é bem atendido, talvez a gente fale daquela experiência positiva para 2 ou 3 pessoas. Mas se a gente for mal atendido, a gente vai falar para 10, para 12, para 15. A mesma lógica é no mercado de trabalho. Quando a gente tem uma boa empresa que faz um bom trabalho, a gente se sente engajado, se sente produtivo e, obviamente, reconhecido, a gente fala para um seleto grupo de pessoas do nosso networking. Mas quando a gente é mal atendido, quando a gente tem uma experiência ruim que não funciona, aquilo vai reverberar para ainda mais gente. Então, esse é um cuidado. E aí, fechando aqui, ou caminhando para poder trazer para perguntas aqui e troca de ideia, né? O que a gente, então, separou como olhar dessa história do guia da competitividade? O que são os 4 vetores que a gente entende que são importantes olhar no nosso dia a dia da organização, que transformam a maneira como a gente encara atração, seleção e a busca pelo melhor profissional, né? Para isso, a gente lançou um ranking, como a gente chama de ICT, que é um índice de competitividade de talentos, que a gente consegue ajudar as empresas a medir se eu estou muito bem, se eu estou na média, se eu estou ali numa zona amarela e preciso melhorar algumas coisas, ou se eu estou numa zona vermelha que realmente o meu processo está bem crítico, eu preciso aperfeiçoar ele inteiro. E esse ICT, né, esse olhar, ele vai sempre trazer informações de valor, que é o que a empresa entrega de verdade. Cultura, competência, filosofia de trabalho, engajamento, retenção, coerência da liderança. Outro bloco que é a velocidade, ou seja, a minha capacidade de decidir está no mesmo timing do mercado, eu tomo a decisão no tempo que eu tenho que tomar, mas eu não impacto o meu processo, às vezes uma demora que eu perco um talento, então como é que está a minha velocidade de processo? Coerência, principalmente engajamento, né, da história da liderança, e também, óbvio, o fator liderança no processo de atração e seleção, que é quem pode sustentar ou destruir. Um mau speech numa entrevista de um líder deixa a desejar a atratividade do candidato. Então, eu gastei um esforço danado, eu fui ao mercado, eu busquei os melhores talentos, eu consegui validar, entrevistar, convencer esse profissional de que eu sou uma boa organização para ele trabalhar. Quando chega lá para ele fazer uma conversa com a conversa vai mal, a liderança não engaja, não passa a informação e eu perco aquele talento, volto a estaca zero. Então, tem um custo real dentro dessa operação. Então, esses são os 4 fatores que a gente vai olhar, né? Aqui, sem querer entrar nesse momento muito no detalhe, porque está lá bastante detalhado no guia, mas só para trazer uma visão de como a gente olha para isso e, consequentemente, como eu vou, né, aperfeiçoar dentro depois do meu processo,
Eu olho o primeiro bloco, que é valor, ou seja, que vai além da remuneração, o que eu entrego real, que tipo de treinamento, às vezes, esse profissional possa ter, que tipo de sentimento de carreira que ele tem aqui, ou o reconhecimento emocional, ou cuidado de outras frentes, que, de novo, não é só remuneração, são outros fatores, né? A velocidade, né? Essa lógica aqui do profissional, que se o meu processo demora tanto, eu não tenho feedback, foi lá numa entrevista, tem 3, 4, 5 semanas, eu não sei mais o que está acontecendo, talvez eu não seja mais a prioridade. Então, isso também sinaliza como internamente as organizações funcionam para aquele profissional, para aquele candidato, né? A coerência é a mesma coisa, ou seja, o discurso interno ou externo funcionar e as pessoas perceberem isso, né? Então, principalmente a experiência do colaborador, a experiência do candidato nessa lógica. E aí, como eu falei, que eu acho que é um dos temas mais desafiantes, pelo que eu tenho percebido nas organizações, é o engajamento da liderança. Historicamente, a liderança sempre entendeu que talento, recrutamento, buscar alguém era uma habilidade ou era uma questão apenas dos recursos humanos, do tipo, eu como líder preciso preencher essa vaga, recursos humanos, me mande 2 ou 3 candidatos para entrevistar. E ele não se engaja no processo, não entende que isso também é um desafio para ele, porque o engajamento, a conexão é dele. Na verdade, o profissional vai trabalhar com aquele líder. E tem muita gente que compra o líder ou não compra o líder. Outros dados, né, de mercado de uma maneira geral, que quase 80% dos pedidos de desligamentos aqui no Brasil acontecem pela liderança direta, muito menos do que por cultura ou por salário, né? Então as pessoas se desligam e pedem demissão da liderança, do chefe imediato. Então a liderança precisa se engajar e precisa entender que isso é negócio, né? Isso é resultado, né? Isso traz um valor. E aí, como eu falei antes, né, o guia vai ajudar cada organização a entender em que zona a gente consegue se equalizar, né? Principalmente se eu tenho ali um ponto latente de atenção ou não, ou se os meus processos estão bem organizados, eu estou numa zona um pouco mais tranquila e, consequentemente, eu sou mais competitivo. E aí, dentro do guia, vocês vão ver que tem algumas perguntas para serem respondidas que ajudam a calcular essa pontuação. Super simples, nada demais, mas a gente consegue transitar e entender em que zona ali eu consigo cair, né? E por último, aqui meu último slide, é que outros fatores, então, a gente recomenda para os próximos passos, ou seja, se a gente está entendendo, né, que está cada vez mais difícil competir pelo talento, que tem outros fatores que estão afetando, não só o meu processo, eu preciso da liderança engajada, ou que não adianta mais apenas ter uma boa política de remuneração, tem N outras coisas que afetam, tá? O último slide traz como se fosse uma sugestão de que eu preciso, então, atacar, né? Qual é o meu caminho para poder melhorar esse meu processo e ser mais competitivo. Primeiro bloco é olhar o processo, ou seja, revisar como está funcionando todo o meu fluxo, como funciona desde a abertura da vaga, como funciona a descrição de função, como funciona as responsabilidades, quem responde pelo que no processo, quem agenda a entrevista, todo o detalhe do processo precisa acontecer e pode ser revisado. Então, isso é um primeiro ponto que afeta a velocidade. Outro ponto é esse ruído eventualmente organizacional, né? Ter mensagens mais consistentes. Exemplo, tem processo de seleção que às vezes tem 4 ou 5 líderes da mesma organização que vão entrevistar um finalista. Será que esses 4 ou 5 líderes eles têm uma coerência de mensagem? Eles apresentam a mesma coisa sobre a organização? Eles têm, na real, os desafios daquela cadeira? Porque são coisas que também evoluíram. A entrevista de seleção hoje não é mais uma entrevista, é uma conversa. E essa conversa precisa ter um preparo da liderança, porque ele tem que estar preparado também para receber uma pergunta e saber como responder. Então, como é que eu faço uma capacitação dessa liderança para aperfeiçoar o meu processo e engajar eles? Outro bloco é o employer branding, ou seja, eu preciso saber o tempo inteiro como é que eu estou apresentando a minha marca, como é que a minha organização é percebida pelo mercado, como é que as pessoas veem como um bom lugar para trabalhar, que experiência eu passo, não só para os meus funcionários internos, mas também para todos os pontos de contato de candidato. Às vezes, um processo seletivo, você tem 5 finalistas, mas você só vai contratar um. E os outros 4? Qual é a mensagem? Como é que eles saíram daquele processo? Que experiências eles estão levando da organização? Porque eles vão falar para outras pessoas. Ou amanhã você vai ter de novo uma outra posição e vai precisar considerar de novo algum deles. Como é que ele vai engajar no teu processo? Então, esse fluxo dessa informação, da representatividade da marca é importante. E o último bloco, né? Principalmente revisar o tempo inteiro como a gente está lidando com todas essas questões de diversidade. Assim, como é que eu lido alguma posição que pode ser por projeto, eu posso ter flexibilidade para trabalhar híbrido ou remoto, realmente eu preciso ser presencial, ou às vezes uma cadeira que pode estar fora do Brasil eventualmente. Então, tudo isso também impacta a nossa revisão do processo. Então, no fim do dia, né,
O que a gente precisa o tempo todo, a todo momento, é olhar que pequenos ajustes nessas narrativas vão nos ajudar a melhorar e aperfeiçoar o nosso processo. E aqui eu trago o QR Code para que vocês possam ter acesso ao guia completo. Quem, por um acaso, tiver alguma dificuldade para baixar ou não tiver tempo agora, não tem problema, a gente depois envia também para vocês por e-mail. Como eu falei aqui antes, é um material bastante completo, tem muito conteúdo, muita informação. A gente traz uma roupagem não só do mercado de trabalho, mas dos desafios da liderança. Tem as tabelas de salário lá também, a gente consegue ver, puxa, para um controller, uma empresa de médio porte, quanto é que está pagando na média? A gente tem esse olhar lá, então as tabelas também fazem parte do guia e todo esse conteúdo, todo esse material também vai lá dentro, tá? Então é isso, gente. Aqui do meu lado, em termos de apresentação que eu tinha para poder passar com vocês, é isso. Eu finalizo aqui com uma frase que eu gosto muito, que é: tudo que a gente fez até agora, como pessoa, como profissional e dentro das organizações, nos ajudaram até hoje, mas não necessariamente vão nos ajudar a levar para os próximos objetivos. Então, revisar nossa estratégia, nos readequar, aprender coisas novas e diferentes faz parte dessa nossa jornada e é ali que a gente precisa olhar para fazer a diferença todos os dias. Obrigada, Gustavo. É tão bacana a gente ver de fato que, a partir do momento que a gente começa a fazer a análise, a gente começa a entender os dados e com os dados a gente toma as decisões adequadas, né? Então, pegar o índice realmente, eu acho que vai fazer com que algumas empresas que ainda não pararam para pensar sobre os seus talentos, o quanto elas estão competitivas ou não. Então, obrigada por ter compartilhado aí também todo esse material. Algumas pessoas entraram depois que eu já tinha falado. Se vocês quiserem, o Everson mandou para todo mundo um convite para ser palestrante, para que vocês possam aceitar aí, e vocês poderem compartilhar também o videozinho de vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui agora. Mas antes de eu abrir para o bate-papo, eu vou compartilhar minha tela aqui novamente. Eu queria convidar, né, as pessoas que estão aqui a fazer parte da nossa comunidade, que é o nosso grupo do WhatsApp também, que a gente tem. E a ideia, de fato, é a gente está compartilhando, né, todos os nossos eventos, todas as nossas ações, as nossas iniciativas lá também. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar no chat daqui a pouquinho o link também. Acesse o LHH Mosaico, a gente já tem várias pessoas lá também, para que vocês possam ficar sabendo dos próximos eventos. Aqui a gente já tem marcado os nossos próximos eventos. A gente vai ter um evento em julho, que a gente vai estar falando sobre liderança, como articular, fazer alianças internas para viabilizar projetos de alto impacto. Vamos falar de mentoria, vamos falar do desafio ano que vem também. Lá no próprio grupo a gente vai também divulgar essa pesquisa que o Gustavo acabou de divulgar para vocês aqui. Então agora a gente, né, quer ouvir vocês, saber quais são as dúvidas, o que vocês acharam dessa pesquisa, para que a gente possa aí fazer a nossa troca, né? Que essa é a ideia agora, a gente trocar e esclarecer aí todos os pontos. Alguém tem alguma dúvida? Não, não? O pessoal está quietinho. O Então, eu Gustavo posso explicou provocar aqui tudo uma pergunta. direito. Eu posso provocar aqui uma pergunta para todos, assim, de uma maneira geral. Quando a gente fala de contratação, o que para vocês é o maior desafio? E aí alguém pode abrir o microfone e responder aqui no chat. Maior desafio para contratar. Vou abrir aqui e vou falar um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Oi, Ana. Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Tudo bem? Bom, eu sou da Perfaf Alimentos, né? Então, assim, para a gente especificamente, a gente tem muita vaga operacional, então, contratação de posições operacionais, né? Que é a primeira linha aí de produção, é muito desafiador. Né, são salários mais baixos, né? Via de regra, são salários mais baixos, e a gente vê empresas semelhantes passando pelo mesmo desafio, porque é isso, né? Tem uma oferta no mercado muito grande. A gente vê, né? A gente compete com tudo, né? Seja com empresa, seja com supermercado, seja com trabalhos autônomos, que às vezes para a pessoa é mais interessante o trabalho sem carteira assinada, porque ela vai conseguir, né, uma renda maior. Então, hoje, para a gente, vagas operacionais tem sido o maior desafio.
e vagas de tecnologia, porque são, né, para a gente que voltou para o presencial tem sido um desafio, porque a maioria das vagas de tecnologia, elas são híbridas ou home office, e o salário de quem é da tecnologia ficou, né, se a gente quer presencial, fica muito mais alto ainda. Então, são os nossos principais desafios hoje na seleção. Vaga operacional para a gente tem sempre muita vaga em aberta, e a gente vê, né, depois a gente acompanha aqui os nossos dados de desligamento, de saída de pessoas, depois do período da pandemia, os pedidos de demissão eles ficaram muito maiores. Então, a forma de ver o mercado de trabalho mudou muito. E para a gente que é uma área operacional, que é uma área pesada, né? O nosso aqui é frigorífico. Então, é um desafio, né? A gente fala muito isso aqui. Se a gente não trouxer muita tecnologia para a atividade, que também é muito cara, as tecnologias desse ramo, daqui a um tempo, pode ser que a gente não tenha pessoas mesmo para trabalharem. É isso. Obrigado, Ana. Assim, eu entendo a sua dor de uma maneira geral, e é o que a gente escuta muito, né, de empresas com desafios similares. Eu acho que principalmente quando a gente fala de níveis mais operacionais, né, tem uma competição que não existia antes, né? Ou seja, a gente competia historicamente de empresa para empresa por essa mão de obra. Hoje é com toda e qualquer fonte de renda que esse profissional possa ter, né? Então a gente tem lá o motorista autônomo, o entregador, e que às vezes não precisa nem cursar uma faculdade ou fazer um curso de especialização. Isso a gente vai competir por essa mão de obra. Então, como organização, sim, eu acho que é um ponto importante, né, de olhar a melhoria do processo e como é que eu vou, né, às vezes, dependendo menos dessa mão de obra, mas, ao mesmo tempo, usar as boas e as melhores práticas, né, que são os exemplos dos profissionais que engajam e funcionam, estão desempenhando bem essa cadeira, até como reflexo de marca empregadora, né? Assim, o teu bom profissional da operação, aquele que está engajado, que está entregando um bom resultado, como é que a gente pode usar ele como experiência para os demais, né? Aquela história de criar como se fosse um ecossistema e aquilo as pessoas perceberem, puxa, então é legal trabalhar lá, tá vendo o que ele está fazendo, olha que bacana o processo que ele desenvolveu. De novo, não tem uma ciência exata, nenhuma solução, mas são, como eu falei aqui antes, né? Os desafios que a gente tem a todo dia, é uma coisa nova, esse nível de competição não existia antes, que hoje acontece e a gente sabe na prática. A gente tem um grande cliente também do ramo de educação, e ele perde aluno para esse movimento, porque o aluno não precisa mais cursar 3, 4, 5 anos de universidade ou de algum curso ou de especialização para arrumar um emprego como lá no passado existia na maioria das vezes, né? E ele começa amanhã a fazer qualquer coisa e ter alguma fonte de renda. Então, sim, é uma disrupção grande, a gente tem que se adaptar aí. Obrigado pela tua contribuição. Alguém? Tem algumas no chat, Fê. Tem. O Vitor. Vitor colocou aqui competitividade nas vagas operacionais, alto esforço na contratação e dificuldade de retenção. A Michele, cargos operacionais e Minhoque, agilidade no processo seletivo. Então, foram alguns pontos que a gente identificou aqui. Que é a velocidade. Eu vou dar É. um outro olhar aqui também. Não necessariamente funciona para todo mundo, mas eu vi uma prática de um determinado cliente uma vez que também tem uma demanda por posições operacionais, que ele pegou um antigo operador que virou líder, né? E ele, no bom sentido, aproveita aquela experiência com uma promoção daquele profissional para que isso sirva de exemplo de espelho para o processo de entrevista. Então, todo novo candidato, às vezes, ele manda um vídeo desse colaborador que hoje é um líder, né? Falam da experiência dele, como é que ele começou, pode ter sido um estagiário um dia, por que aquilo foi importante para ele, como é que ele se desenvolveu, qual é o desafio de liderança, para poder tentar engajar minimamente, para as pessoas perceberem que quando existe uma contratação, mesmo que seja operacional, ela, na maioria das empresas, ela não é exclusivamente para você continuar sempre como operador. Tem, assim, um benefício de um movimento, se você desempenhar bem, você pode ser promovido. Quais são também as contrapartidas que, às vezes, esse mercado mais informal ou mais autônomo, que é mais flexível, não tem como garantia, não tem como segurança, né? Então, de novo, são atributos que a gente tem que se desafiar o tempo inteiro de tentar lançar mão para aperfeiçoar esse processo e olhar como é que eu vou competir, que hoje acontece, que tudo a gente sabe. E às vezes as pessoas tomam decisão por uma questão mínima de remuneração, um benefício super pequeno que ele está tendo no outro empregador. Como é que a gente quebra isso, né? Como é que a gente traz outros atributos para ajudar ele a engajar mais e a reter? Não é fácil, é um grande desafio sim, mas só compartilhando algumas experiências que a gente ouve de clientes aqui.
E só complementando, né, Gustavo? Aí a gente vê aquilo que você já falou, mas reforçando aqui a importância da marca empregadora, né, da liderança, né, do quanto aquela empresa ela é vista também pelo mercado. A gente sabe que o desafio, igual você falou, a gente compartilha dessa dor, principalmente nos cargos operacionais, mas a gente vê o quanto também uma empresa preparada para receber essas pessoas pode fazer diferença nesse processo de onboarding, nessa adaptação, né? O encantamento desde um processo seletivo, né, a liderança, como que a liderança entrevista, essa preparação da liderança também para entrevistar, para essa pessoa chegar dentro da organização, isso tudo a gente fala que faz parte de um processo realmente que não está ali só na cultura da empresa, como é que ela está, de fato, competindo por esses talentos. E aqui a gente trabalha muito, aqui também na parte de desenvolvimento, quando a gente fala, por exemplo, fazer coaching de onboarding, né? Preparar essa liderança, igual você falou, ele não precisa ser operador para sempre, mas ele também precisa se preparar para sentar nessa cadeira de líder, né? Ontem eu estava conversando com um gestor de uma grande empresa, não é pequena empresa, ele tem 15 anos de empresa. Hoje ele ocupa uma posição quase que executiva. Ele falou assim: eu não tive treinamento para eu sentar na cadeira de líder. Eu sempre fui muito bom tecnicamente, mas eu não tive essa preparação para sentar e isso está me dando. Eu estou tendo essa oportunidade agora, né? Então, assim, a gente vê o quanto que as empresas investirem nas lideranças para suportar também essa competitividade por talento, porque isso faz diferença na hora que você está fazendo uma entrevista, né? Então, é, e aí a pessoa percebe quando faz a entrevista, se ela vai ficar, se aquele é um bom líder, se não é um bom líder, né? Isso faz toda a diferença também. Então, só para complementar aqui um pouquinho também. Bom, pessoal, alguém tem mais algum ponto, alguma dúvida? Não? Então, a gente queria agradecer a todos vocês. Primeiro, queria agradecer ao Gustavo também por estar aqui compartilhando esse conhecimento conosco. Quem não entrou no grupo, entra lá, que a gente vai estar mandando para vocês também essa pesquisa pelo grupo. A ideia, como eu disse para vocês, a gente está fazendo esses encontros a cada 2 meses, então a gente vai estar sempre movimentando a nossa comunidade para que a gente possa trazer cases, reflexões. E o nosso time todo da LHH está aqui à disposição, tanto o Gustavo, quanto eu, quanto a Raquel Carezin, Raquel Bianchi, e todo o time aqui da LHH. Então, obrigada por estarem aqui conosco e contem conosco e contem com a LHH. Uma ótima quinta para todo mundo, gente. Uma boa tarde. Ó, bom dia, já estou na Bom tarde. dia. Bom Obrigado, dia. gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.